Já falamos sobre prompt, já falamos sobre vibe coding, a gente já falou sobre spec-driven design mais recentemente. E hoje? Hoje é o buzzword do ano, né? O que é, de onde vem, do que se alimenta harness, Jordan? Então, cara, eu vou começar já, talvez, aí não te corrigindo, né? Jamais, É, jamais usaria esse termo entre nós aqui, né? Mas tu disse buzzword do ano. Eu diria que nesse mundial do mês, da semana, da quinzena, porque já foi vários buzzwords aí, né? e me autocorrigindo, eu falei Spec-Driven Design e é Spec-Driven Development, viu? Exato. É a recursão do ajuste. Auto-blame. Mas, cara, vamos lá. Harness Engineering. Ah, o que muitos falam, e eu concordo, vamos botar assim, SDD faz parte disso, mas acho que vamos pensar na manchete aí, né? No clickbait, no Na jornaleiro para vender a matéria, né? É a capa da evolução, Zero Hora. cabo da zero hora, é a evolução do SDD. É o próximo passo, digamos assim, sabe? Digamos que a gente refinou o que deu ali com o SDD e tudo mais. Inclusive falamos de SDD no nosso último episódio, mas o Harness veio aí como o next step. Vejo dessa Uhum. forma. E pergunta, por que que harness atualmente é o buzzword, né? Acho que tu falou bem, pontuou assim de, bah, é da semana, é do dia, e eu acho que isso só representa o quão frenético tá a área, né? A TI Exato. já era um mercado meio frenético, assim, principalmente lá dos frameworks JS, lembra? Exato. 2015, 14, pô, espirrei, temos um novo framework. Agora é uma nova definição em IA, é um novo, sei lá, modelo, método, forma de contexto e o que que de fato, né, a gente vai aplicar e o porquê que hoje se fala tanto nisso, né? O que que é cadê a disrupção, né, em cima do harness? Exato. Cara, eu tenho uma. Vou até roubar uma frase aí do Valdemar, que eu acho que ele também. Ele mesmo disse que ele roubou da galera que viu lá no. Beijo, Valdemar. Que ele disse que roubou também isso aí da galera que ele teve no Vale do Silício lá, inclusive, vídeo muito bom, vou deixar o link para vocês verem depois. Que basicamente é a gente construir a coisa que constrói a coisa. Vamos botar assim. Eu vejo o harness dessa maneira. Então, acho que inicialmente a gente se preocupava com o modelo, depois pensando em evitar a alucinação, pensando em gerenciar melhor a janela de contexto, a gente tiver resultados melhores, a gente foi para o spec driven, justamente para fazer as coisas melhores. Mas a gente foi vendo que não era só isso, sabe? E aí o harness, ele vem aí como se fosse o setup do teu setup. Vamos botar assim. Acho que é dessa maneira que eu vejo, sabe? Então, basicamente, ele é o ecossistema que basicamente orquestra as coisas que orquestram as coisas. É meio estranho isso que eu estou dizendo, mas por isso que a frase construir a coisa que constrói a coisa faz muito sentido nesse contexto. Mas hoje, para sorte de vocês e para nossa também, para a gente conseguir explicar essa coisa que parece que está tão obscura assim, a gente vai fazer uma dinâmica diferente aqui das que a gente já fez. Então a gente já teve aqui, já teve bate-papo, já teve live coding, já teve várias coisas que a gente fez aqui. A gente já fez até simulador de manager, né? A gente já fez várias coisas. Mas hoje, Contratação de boneco que não existe, né, exato, basicamente. exato, fazendo perfil, a gente fez até RH aqui. Mas o ponto é, a gente criou aqui uma apresentação do ScholarDraw que funciona como se fosse uma linha do tempo, a gente vai step by step, que eu acho que vai dar pra gente materializar isso. Então eu vou só puxar a tela aqui, Jorge, se tu me permite. Posso ou tu tem mais coisa pra Fique à gente... vontade. Não, eu acho que o único adendo que eu ia fazer, assim, pra tentar complementar, assim, adicionar alguma coisa, é que se a gente parar pra pensar, assim, e ver lá na terminologia, assim, da tradução, harness, basicamente, a gente tá falando, se for traduzido em inglês natural, né, direto ali, é como se fosse amarras. Então ele vem muito nisso que o Jordan veio falando, assim, de ser a camada que envelopa ali, vamos dizer, toda a orquestração e funcionamento da IA, né?
Acho que a gente vai entrar aqui mais em detalhes, mas pensando em uma grande ideia, eu acho que pensar na marra já ajuda a materializar bem, né, do que a gente está falando quando a gente entra para falar de hardness. Com certeza, com certeza. Estamos sincronizados, como sempre, né, cara? Então, um resumo aqui, basicamente, acho que a frase é: engenharia de software orientada por IA. Eu acho que, basicamente, essa frase aqui, ela vincula o ponto que a gente está nesse momento, e eu não posso dizer que isso aqui é transformador, porque isso muda toda semana, né? Então, a gente já teve vibe coding, a gente já teve várias coisas, mas acho que hoje a definição boa é engenharia de software orientada por IA. Também assistido por IA, tem N maneiras de tu exemplificar isso, mas eu acho que orientado por IA é a melhor maneira. E eu gosto muito da palavra orientada, e vou falar sobre isso no final, e faz sentido com tudo que a gente vai conectar aqui. Tu gosta do termo assistido por IA? Eu prefiro orientado. Não gosto O muito. driven? Mas vamos lá. Então, cara, pensando aqui no conceito, né? Então, agente confiável, basicamente, o que que é o agente? É basicamente tudo isso que a gente constrói com IA hoje, e o agente é algo que pode ser completamente abstrato e pode ter milhares de usos. Então, pode ser que um cara do financeiro tenha um agente X que faz tal coisa, o cara do RH tem outro, o designer tem outro, o PM tem outro. Então, o agente, né, hoje não é mais só agente de desenvolvimento. E uma coisa que o Harness trouxe para a gente, né, essa linha de estudo que a galera começou a trazer, essa buzzword, é que basicamente o gargalo hoje não está mais nos modelos. Então, quando a gente começou com IA, pensando nesse contexto de desenvolvimento de código, a gente tinha que cada modelo novo que vinha, né? Tinha o GPT, aí depois veio o do Gemini para codar, aí começou o Anthropic, e aí a cada update do Sonnet era aquele buzzword, nossa, e tudo mais. Só que a gente já viu hoje que, salvo algumas exceções, né? Tem o Mitos aí também que nós não conhecemos, nós meros mortais, e não temos acesso, mas a gente sabe que o gargalo não está mais no modelo. A gente sabe ali algumas práticas, por exemplo, pensando em Anthropic, a gente usa o Opus para planejar e o Sonnet para implementar. Tem ali aquelas mini regras que a gente usa no dia a dia, mas basicamente o valor hoje, o difícil não está no modelo. Tá basicamente no sistema que controla esse modelo. Que é aí que entra aquela frase que eu usei, que é tu construir a coisa que constrói a coisa. Que é justamente a gente ter as ferramentas para o modelo ser só um executor. Que é justamente isso que a gente está usando. E no final do dia, qual que é o goal que a gente quer tirar disso? As LLMs, elas não são determinísticas, mas a gente tendo um setup de harness muito bem definido, e SDD faz parte disso, a gente também tem aqui um boxzinho onde a gente vai explicar a relação de harness com SDD, e linka também com o último vídeo, talvez SDD seja uma buzzword que todo mundo conhece. E no final do dia, o harness é esse setup todo aí. E aí eu até botei essa frase aí, Georges, que eu copiei, eu confesso, eu não sei da onde, mas essa frase, para mim, ela exemplifica tudo. Abre aspas. Harness Engineering é a disciplina de construir ambientes, restrições, contratos, validações e mecanismos de feedback que guiam agentes de IA para produzir software correto, previsível e verificável. Fecha aspas. O que a gente tira disso? Se vocês pararem para pensar, a gente pode botar tudo o que a gente estuda nesse último ano, nesse contexto de APA desenvolvimento, para botar nessa caixinha. MCP, Skill, Command, Hooks, Guardrails, a parada toda. Então, tudo isso faz parte desse setup que a gente vai falar mais adiante. Sou todo ouvidos aí, Jorge. Eu até cansei de falar aqui, vou até tomar uma água. Não, eu estou aqui Eu vou até tomar uma água, peraí. atento à aula aqui, ó. Vim pelo meme e fiquei pela aula, né? Como diziam os comentários da Twitch. Cara, mas em resumo, o harness é isso, é construir a coisa que constrói a coisa, certo? Essa seria uma boa definição, sabe? Aí acho que aqui também tem uma analogia, se tu quiser falar sobre ela, Georges. Boa. Mas basicamente aqui, né, eu gosto bastante quando a gente tenta tangibilizar, assim, para outras áreas, para outro nicho, assim, que a gente respira, acho que um pouco fora da bolha da tecnologia, né? Mas a analogia que usada é basicamente como um piloto de corrida. Então o piloto ele pode ser excelente, mas ele precisa de pistas, regras, ele precisa daqueles
guias para que o carro funcione, né? O cockpit ali, né? Só ter o carro não é o fim, né? Tem vários meios, assim, e ambientes, vamos pensar, né? Tangibilizando aqui para tecnologia para garantir que aquilo ele funcione de uma maneira adequada. Que se a gente pensar, basicamente, é o grande desafio, né, do desenvolvimento com IA. A gente veio lá do Vibe Coding, que era a premissa era fazer a pergunta certa. Aí a gente evoluiu lá para o Spec Driven, que era como que eu dou o contexto correto para aquela definição. E quando a gente evolui para o harness, na verdade, é como que eu construo o ambiente, vamos dizer assim, ou o fluxo correto para eu garantir que tudo que está sendo gerado tá aderente, né? Tá com qualidade, tá sendo eficiente, tá sendo validado, tá passando por uma suíte de teste, tá aderente a um critério de aceite. Então, como que a gente constrói todo o processo, vamos dizer assim, do desenvolvimento, da execução com IA, tendo essas garantias, né? E aí que o harness entra. E por isso que eu acho que ele é muito visto como uma evolução ou quando a gente vê como o Spec Driven Development sendo uma parte do harness, né, ou um tipo de harness, porque justamente acho nisso, é uma evolução onde a gente sai de um só contexto, a gente fala só de contexto, e a gente vai mais do ponta a ponta, né, desde o contexto, que é a entrada, até de fato o fim, que é uma parte mais de validação, de garantias, de segurança daquilo que está sendo desenvolvido, né? Exato. E o harness, eu acho que um bacana que tu falou no final aí, é que o harness ele é um conceito que ele não está escrito em pedra. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma receita de bolo, por exemplo. Ah, eu fiz isso, agora tenho harness. Cada empresa, ou cada equipe, cada um pode seguir o seu fluxo de desenvolvimento que pode desenvolver o que considera ser o seu harness. Então a gente vai trazer aqui os conceitos e esse contexto, esse conceito, ele é adaptativo ao teu contexto, então não está escrito em pedra. Então é justamente isso, é justamente um conceito, sabe, de harness que cada um pode ter o seu. Então vamos lá. Novo cenário. Então aqui meio que é chovendo molhado, né? Mas o que a gente já sabe é que hoje a IA escreve código, prompt sozinho não basta, software virou sistema probabilístico. A gente precisa de previsibilidade. Que é justamente o que a gente já conversou aqui. Acho que não precisamos adentrar muito aqui é só um ramp-upzinho, né? Pra gente estar na mesma página, mas quem já estudou SDD e tal, justamente estava querendo fugir dessas coisas aqui, né? Então, acho que é algo já comum para todo mundo. Então, vamos lá, entrando mais deep dive no assunto. Harness Engineering é criar constraints, validações e loops de feedback para agentes de IA. É transformar o julgamento técnico em um sistema executável. Georges, o que seria um feedback para um agente de IA, pensando num ciclo de desenvolvimento? Eu vou tentar trazer assim um exemplo que me vem direto assim na cabeça, tá? Eu penso, por exemplo, quando a gente vai assim para uma ideia de feedback, é, por exemplo, eu ter na minha ponta ali, vamos dizer assim, no harness, né, no todo pós-desenvolvimento, implementação, com custom agents, com skill, com cloud.md, whatever, de como construir. Mas é, por exemplo, eu ter uma etapa final daquele processo que vai fazer uma execução de uma suíte de testes pré-definidas, por exemplo, para tentar entrar em algum critério de aceite. E o feedback loop, vamos dizer assim, né, a da execução, para mim, seria a validação dessa execução de testes, no momento em que entende, por exemplo, que algo pode ter dado errado ou não, e a gente conseguir retroalimentar isso, né? Conseguir voltar para o desenvolvimento dizendo, olha, isso aqui ainda não está aderente. Então, reimplemente, né, ou corrija essa parte até que a gente garanta que o fim da execução vai estar aderente a toda aquela suíte de testes, critério de aceite, tudo que a gente definir, né? Que a gente colocar de amarra ali ao nosso processo para que a gente queira garantir que ele tá aderente àquilo que a gente precisa, né? Exato. Um caso que eu consigo ver aqui, que com certeza quem desenvolve com IA já passou no dia a dia, normalmente, pensando em vibe code, entre aspas, e desenvolvimento assistido por IA, STD e tal, quando o agente termina, ou ele julga que ele termina uma tarefa, ele vai ver se o código compilou e se não quebrou nenhum teste existente e tal, e ele vai dar isso como certo. Pensando nesse esse loop de feedback, nesse contexto de harness, tu teria um outro agente
ou esse próprio, um subagent, enfim, que ele teria um teste que validaria um critério de aceite ou uma definition of done daquilo que o agente implementou inicialmente. Então ele não vai olhar se o código compilou, ele vai implementar o teste X que verifica aquele comportamento e o retorno dele seria esse feedback loop e se não desse certo, ele ia seguir isso até implementar. Então justamente isso, cada vez tu tem esse sistema mais conciso dentro dele. Então, anatomia do harness. Com as pesquisas que a gente fez, e de novo, não é o harness é um conceito, ele não é um framework. Pode ser um framework, um conceito, enfim, mas ele não é tão escrito em pedra. Então, basicamente, ele é vendo o mercado e as pessoas que conversam sobre isso, tem aqui, digamos, um padrão de dores e a maneira que a gente resolve isso. Então, basicamente, essas são as 5 premissas, digamos assim, dessa anatomia do harness, que são guias, contexto, ferramentas, sensores e permissões. A gente vai dar um deep dive em cada um. Guias, Diógenes. O que são guias? Guias é basicamente ali, acho que a gente estava falando ali e consigo tangibilizar bastante com o SDD, né? Que eu acho que é o pré. É quase que for assim, o início de tudo, O né? O plan. que vai ser. Research plan. Exato. É essa parte de preparação, assim, da gente definir as direções, né? Do que a gente vai construir. Ainda não é, eu acho que o que vamos construir, mas eu acho que é o como, né? O como vamos construir dado o que vier para a gente implementar. Então ali até a gente trouxe alguns exemplos, né? ADR, se a gente quiser fazer justificações ali de mudanças de arquitetura. Então, pô, aqui eu estou usando um banco relacional porque a gente considerou um não relacional e viu que para a natureza do sistema, para a natureza do problema, fazia mais sentido um relacional. Então, pô, é um documento que já vai servir de guia de implementação para dizer que o contexto a ser considerado é um banco relacional nesse caso. Ou, aqui eu estou considerando que vai ser um lambda, ou que vai ser um EC2, um ECS, enfim. Qualquer definição arquitetural que vai servir como um norte ali para a parte de desenvolvimento, né? Ou definitions of done, mais para a parte de fim já, né? De guia de fim de algum processo, os padrões que a gente tem que seguir ali de do's and don'ts para código, critérios de aceite, que também é importante, principalmente para a parte mais de fim da implementação. E exemplos bons e ruins que eu acho que entra ali um pouco em sinergia com o padrão de código, né? Normalmente quando a gente vai para um padrão, é uma boa prática até, né? A gente mostrar o que fazer e principalmente o que não fazer para o modelo, né? Para IA, Para ele talvez ter até ali as o mais restrições importante é o que certas. não fazer, em alguns É o que casos. não fazer. Exatamente. E até tem um exemplo Então prático ali, né? é bem nessa Tipo, parte do pré das coisas, né? isso aí. Então, próximo, camada de contexto. Acho que essa talvez seja a mais clara para todo mundo, na minha opinião, que basicamente o que a gente vem batendo de uns tempos para cá com Cloud MD, Agents AMD, Commands, Skills, Guardrails, Hooks. Em resumo, o contexto faz parte de tudo isso. Acho que essa talvez seja o que a gente menos precisa entrar aqui, né? Mas, em resumo, cara, a gente tem que ter tudo muito bem documentado. O famoso, somos cada vez mais Markdowns developers, tá ligado? Então, Tem uma grande discussão que pode ser um próximo episódio aí para nós, que é o mercado começando a sugerir que HTML é melhor do que eu Markdown. já vi essa discussão aí. Vamos HTML versus Markdown, próximo episódio, não vamos queimar a pauta. Segura a audiência. Até anota no nosso Notion ali pra não esquecer dessa. Vou fazer aqui o que eu tô Boa. compartilhando a tela. Mas, cara, em resumo, o contexto acho que é muito claro para todo mundo, né? A gente ter contextualizado ali a questão de domínio, o que são os fluxos conhecidos do sistema, enfim. Então, aqui um exemplo prático. Checkout não confirma o pedido quando o pagamento é recusado. Uma premissa, uma regra de negócio, vai estar lá tem um use case ou um edge case disso que vai estar muito bem definido. Então, acho que essa questão de contexto já está muito bem definida para todo mundo, ou pelo menos se você estiver vendo um vídeo de Harness Engineering, deveria estar. Mas, né? Tu ia falar alguma coisa, mano? Não, eu ia fazer uma pergunta. Será que faz sentido assim a gente tentar generalizar, ou pelo menos na maior parte dos casos, dizer que o guia é uma coisa mais técnica do que o contexto? Pode ser. E o contexto é uma coisa mais de negócio?
Pode. Sim e não, né? Porque o contexto. Eu acho que o guia é 100% técnico e o contexto é um híbrido. Por quê? Porque, tipo assim, um mapa de módulos, ou talvez contratos entre serviços. Claro que, tipo assim, high level, ou se tu segue uma linguagem ubíqua, um pessoal de produto de negócio pode te ajudar com isso. Mas, via de regra, pensando em contrato, é algo mais técnico. Então, eu vejo o Uhum, contexto sendo híbrido. Ele tem os seus dois vieses. Pode ser técnico, como uhum. pode ser business. Mas o guia é técnicas. Total, Eu né? vejo dessa maneira. Boa. Então, camada, ferramentas, vamos lá. Bora lá, vamos fazer uma pra cada, né? Pra gente não se cansar falando. Essa aí é tua. Boa. A gente é Essa é assim, as cara, famosas, a gente decide ao vivo. as famosas tools, Ô, né, louco. que a gente vê aí e tal, em diversos sistemas, enfim, que é basicamente, de fato, assim, o ferramental que pode nos ajudar para a criação dessas amarras, né, para a criação dessa arquitetura, dessa estrutura que vai nos dar uma certeza maior. Então, da mesma forma que a gente botou ali, né, critérios de aceite, ou que nem a gente usou num exemplo prático ali de validação de testes, as tools é basicamente o ferramental que vai nos ajudar a fazer isso. Então ali a gente trouxe como exemplo, né? Pô, o shell, se eu preciso rodar algum comando em shell para fazer uma validação scriptada de alguma coisa que é super importante para o meu processo de desenvolvimento, para aquela feature. Pô, o shell é uma ferramenta que vai nos dar essa capacidade de execução em tempo real, né? Seja de mover um documento, remover um documento, fazer um ls para ver os documentos que estão gerados, enfim, qualquer comando que a gente possa executar no shell seria uma forma de usar uma tool, né? Testes locais, então se eu vou rodar um jest, se eu vou rodar um vai teste, se eu vou rodar qualquer coisa para me dar uma garantia mais determinística daquele resultado, tem N ferramentas aí que a gente poderia estar aplicando. O próprio lint, para garantir de fato que algum padrão de linguagem está sendo seguido. Type checks, busca no repositório, scanners de segurança, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes quando a gente pensar assim em ferramental, né? Que é bom, como é que eu garanto que uma nova implementação ela tá com certeza seguindo ali os padrões de segurança, né? Uhum. Então também eu acho que é uma baita ferramenta aí pra gente estar considerando quando estiver fazendo o nosso harness, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante assim da gente explorar bastante, que nem o Jordan trouxe, eu acho que muito bem pontuado, que harness é uma coisa muito abrangente ainda hoje, assim, sabe? Acho que aqui a gente tá indo mais para um caminho de build your harness, né? Uhum, De uhum. botar assim conceito É, suficiente, cara, ideia suficiente a gente para. vem da ciência da computação, né, cara? E, tipo assim, Exato. tem que ser mostrar como é que é embaixo do capô. É isso que a gente tá fazendo. Under the hood, né? E então eu acho que a gente está indo mais para esse caminho de tentar explicar os conceitos gerais, assim, e dar a capacidade de vocês mesmos criarem, né, os seus próprios. Mas eu acho que um exemplo super prático, assim, é a gente pensar nas próprias ferramentas que a gente usa, né? Então hoje ali quem usa Cloud Code, quem usa Codex, quem usa Cursor, enfim, qualquer ferramenta IDE ali, existe um harness nelas, né? Que é todo o por trás do capô ali de quando a gente faz o prompt que eles têm já de ativação, de criação de to-do list, de fazer o build. Normalmente o build é algo que hoje tu não pede para ele fazer, né? Pede ele pro Cloud Code, ele já ao fim da execução, ele entende que tu tá rodando ali num projeto Next, por exemplo, e ele sabe que o build é importante e que ele não consegue ter nenhuma implementação de sucesso sem que o build esteja rodando. Então ele mesmo, o próprio harness do Cloud Code, faz essa execução para o padrão ao fim de uma implementação para garantir que o build está passando. Então, é o harness do Cloud Code, né? Então, vê que é uma coisa super abrangente, que a gente pode pensar dentro de uma ferramenta, que a gente pode pensar dentro de um processo de um time, dentro de um processo de uma empresa. Então, por isso que aqui a gente preferiu ir mais pro core da coisa, pro conceito da coisa, para que independentemente do contexto aplicado, faça sentido, né? Para todos vocês, tá? Baita. Baita, baita, baita. E aqui temos a camada de sensores. Então, basicamente, acho que ela vai muito também se conecta com a antiga das tools, a antiga não, a anterior das tools, que basicamente são mecanismos que vão dizer para nós se a mudança melhorou ou quebrou algo. Ou seja, quando algo roda na CI, vai dizer se quebrou algo, a gente tem testes unitários para ver se os contratos aconteceram, a gente tem métricas, tem alertas, enfim.
Então, em resumo, a gente pode criar um exemplo prático, onde, pegando esse contexto aqui, de exemplo, se o contrato do gateway mudou, o CI bloqueia o merge. Então, a gente vai ter um hook lá, um guardrail, que, cara, esse aqui é o contrato mais, sei lá, mais sensível do nosso sistema. Então, se qualquer mudança acontecer aqui, tu cria uma skill lá que, sei lá, bota fogo no computador do cara. Pois é, zoeira. Mas, enfim, é um guardrail. Então, essa camada de sensores, ela é bem conectada De- com a outra. deleta o System 32, né? Automaticamente. Deleta, o PM pediu pra mim limpar o banco de stage aqui, daí o Juninho bota no prompt assim, deletar banco de dados. Mas é isso, cara. E a última camada de permissões. Depois ali a gente já vai para as outras coisas. A última questão da anatomia são as permissões, Diógenes. Que é a parte mais importante, né? Que eu acho que é definir os limites ali de basicamente, assim, a execução da IA como um todo, né? Esses tempos eu estava escutando um outro podcast, não vou dizer concorrente, porque eu acho que são ideias distintas, assim, né? Mas que falava sobre um caso de uma grande aí engenheira de uma das big techs, assim, de IA, que testando o OpenClaw deu permissão total ao seu Gmail e o OpenClaw foi lá felizão e apagou toda a caixa de e-mail Eu vi da isso aí pessoa e a também. pessoa ficou sem, sem informação nenhuma, né? Então acho que como é uma coisa de uma natureza não determinística, a IA, né, a gente sempre tem que definir esses limites para garantir que nada de muito crítico seja feito, né, em tudo que a gente faz ali, que a gente cria, que nem o exemplo do Juninho aí que deleta o banco, né? Acho que se fosse bem arquitetado ali um harness com uma camada de permissão bem desenhada, isso era uma coisa que bloquearia. Por Exato. exemplo, que comandos de deleção não podem ser executados sem uma aprovação, por Ó, exemplo, sem algum para aceite. ficar mais palpável, autenticação e autorização, governança de TI são espécies de harness nesse contexto. Exatamente. Perfeito. Então, em Perfeito. resumo, é isso. Então ali tem N camadas ali que a gente trouxe até de exemplificação, né? Que pode ser num escopo de arquivo. Daqui a pouco a gente vai definir que a implementação da IA ela não vai poder mexer em nenhum arquivo da nossa pasta docs. Daqui a pouco a pasta docs é um outro fluxo que mapeia, que organiza, que cria, que edita, que a IA que implementa o código não pode mudar. É um harness de permissionamento daquela IA, um acesso à rede em específico, uma proteção de alguma secret que a gente tem, ou a própria parte ali de ingestão, leitura, validação das secrets poderia estar nessa parte de permissão, né? Daqui a pouco a gente tem lá um bucket de secrets que tem secrets que a IA não pode acessar por um motivo X, Y, Z de compliance, não pode. Estaria dentro dessa camada aqui, né? Comandos permitidos, que a gente usou o exemplo de deleção, entraria nessa área. Aprovação humana para mudanças críticas. É esse tipo de coisa, né? Pô, vou fazer uma deleção. Não dá para entregar na mão da IA fazer isso de maneira automática, né? Imagina, a gente deleta ali um banco em prod, um banco em stage, um banco em dev, até o banco local, assim, que não vai ser um grande problema em compliance, mas vai gerar um retrabalho ali de ter que subir banco, de ter que subir seed, dependendo se é um banco local que tu já iterou bastante, já tem vários arquivos de teste ali que são práticos para ti, que tu vai ter que levantar tudo de novo. Então é sempre desenhar assim esses importante, né, desenhar esses limites para a IA é boa, mas ela não faz mágica, né? A gente não pode entregar muita responsabilidade para ela porque nós somos, né, os principais responsáveis ali pelo fim da coisa, né? Até porque se a gente delegar tudo, não precisa a gente estar aqui, né? Então, Exatamente. né? Ela é um potencializador do nosso trabalho, não um substituto. A IA é uma ferramenta, né? Acho que isso é uma coisa assim super importante da gente pensar, né? Ela não é o meio, assim, ela é o ferramental e depende da gente, né? Uhum. Principalmente assim, e do nosso cognitivo ali de validação, nosso cognitivo crítico sobre o que as coisas que estão sendo feitas e executadas, né? Sim, sim. Continuando aqui, então, a gente terminou ali a questão da anatomia do que seria um harness. Então, a gente entra agora para as outras questões conceituais, né? Então, a gente já deu um cheiro sobre isso, né? Mas tu tem que ter no teu harness questões de loops de controle. Então, justamente aqui, o que é um feed forward?
É orientar antes, invariantes, escopo, exemplos, feedback, medir depois, teste, CI, review, produção. Então, o aprendizado. O erro recorrente vira regra. O que a gente está querendo dizer com isso? Pegando um exemplo anterior que a gente deu, tem um agente implementando a task X e tem um outro agente, ou um sub-agente dentro dele, que vai pegar o card do que ele estava implementando e vai ver se eu tenho testes que cobrem o cenário do definition of done ou do critério de aceite. Então isso aqui basicamente é um feedback e um feed-forward, onde se ele ficar errando, o primeiro agente da implementação, ele vai tomar o feedback daquele subagente e eles vão ficar nesse loop até isso dar certo. E é aí que tu entra para tu ter as coisas muito bem documentadas, para eles não virar um loop infinito, um queimador de token. Então também não é só tu ter esses mecanismos, é ter eles extremamente documentados e de maneiras que fazem sentido. Porque senão tu vai trocar uma alucinação que tu tinha por IA para um loop de um fluxo bonito, que vai continuar ruim e completamente disfuncional e queimando token a rodo. Boa. Boa. Loop sensores. Acho que a gente já falou, mas aqui dá para dar mais um deep dive, Jorge. Inclusive, acho que tu falou disso aqui. Boa. É mais ou menos ali do que a gente leu, né? Essa parte, mas eu acho que do fim da coisa, acho que quando a gente falava ali, principalmente sobre o spec driven, a gente falava muito do pré, daquele feed forward ali, né? E aqui eu acho que ele vem mais naquela parte de fim mesmo, né? Da gente garantir e ter ali sensores de controle pra gente ter algo até mais determinístico. E eu acho que o Harness, ele brinca muito com essa jogada, né? De tentar trazer um pouco do mundo determinístico para esse mundo não determinístico que é a IA, né? Como é que eu garanto que as coisas estão sendo feitas da maneira correta se elas não são determinísticas, né? Que eu não consigo garantir que aquilo está sendo feito daquela forma. É trazendo controles determinísticos, que é basicamente a ideia dos sensores, né? É eu trazer um build, é eu trazer um type check, é eu trazer um lint, é eu trazer um teste que de fato vão me garantir que aquilo tá sendo seguido pela minha regra X, Y, Z, H, né? Naquele padrão lá. Então acho que os sensores, assim, é o lapso determinístico dentro dessa brincadeira, né? Exato, exato. É justamente transformar algo não determinístico em algo determinístico. É isso que um bom setup de harness busca de certa maneira, né? Aí pensando, a gente falou da anatomia do harness, e aí, de novo, a gente voltou para aquele lance aqui. É um framework, né? Uma ideia, um conceito, mas não tem nada escrito em pedra, né? Então a gente tem aqui esses 4 tipos de harness. Então a gente tem um que busca a qualidade interna do código, outro que busca a coerência da arquitetura, outro que valida os comportamentos esperados e outro pensando em entrega segura em produção, que eu acho que é justamente compila tudo no final do dia para queremos entregar coisas em produção com segurança, porque se parar para pensar, tudo que a gente vê, pensando no boom de IA, né, gente, não estou falando da nossa vida de engenharia de software, mas pensando em tudo que IA trouxe, por que a ideia do vibe coding era uma bad ideia? Porque tu não tinha validação no que estava fazendo, as coisas só aconteciam e tu confiava se a tela estava bonita ou não. No final do dia era isso, né? Não importa o que estava acontecendo. Aí veio o SDD justamente para, pô, não podemos alucinar, vamos fazer especificações melhores. Mas não é só isso, precisa de mais coisa. Então no final do dia, o harness nada mais é de que tu tenha várias etapas desse nosso processo de engenharia de software extremamente muito bem definidos para pegar esse poder da IA que gera coisas não determinísticas o mais próximo possível determinístico, porque tu está controlando o contexto dadas as tuas definições. Para quê? Para no final do dia tu entregar algo seguro em produção. No final do dia é isso que interessa. Não adianta entregar mais rápido e entregar sem qualidade, né? Acho que essa é a grande sacada, assim, que tudo isso vem tentando resolver. Que é beleza, continua eficiente, continuo desenvolvendo muito rápido, mas eu consigo ter uma garantia um pouco maior de qualidade, aderência, de que as coisas estão sendo feitas de uma maneira correta, né? Exato, esse é o trade-off da IA, porque o primeiro buzzword era nós somos mais produtivos e vamos entregar mais. Aí depois, agora veio a pergunta, entregar mais a que custo? E o Harness está aí para nos ajudar com isso. Inclusive, assim, para deixar de dica, né? A gente citou ali o vídeo do Valdemar e o canal do Valdemar é excelente, acompanhe. E além disso, assim, sobre harness, tem um post super recente
no blog do Martin Fowler, que ele fala assim sobre Harness Engineering, que entra também até mais a fundo do que a gente está falando, assim, com exemplos práticos. E o cara é um guru da TI, né? Então, pô, quem somos nós na fila do pão para contrapor falas aí do Martin Fowler, né? Então é um conteúdo complementar bem bacana que recomendo aí para quem quiser ir um pouco mais a fundo, pegar mais exemplos direto da fonte. É um material bem massa e que a gente vai tentar deixar aqui na descrição do vídeo. Boa. Aí, Jorge, esse é o primeiro deep dive num tipo de harness. Boa. Que acho que é um pouco do que o Jordan já falou, assim, não vou chover muito no molhado, né? Mas é essa parte onde a gente vai se preocupar mais com a manutenção daquilo que vai ser implementado, né? Então a gente garantir que, beleza, eu vou implementar aquilo, mas não vai ser aquele código macarrônico que ninguém entende nada, que tá instanciando a variável i, depois vai para a variável y, que reescreve e faz uma cópia para h, que não faz sentido nenhum para ninguém, né? Então que basicamente assim, em diferentes níveis, né, em diferentes camadas, ele vai tentar garantir um código bem implementado, que segue boas práticas, que eu consigo estender, que não vai virar ali um deadlock eterno de chamadas, que se eu tirar uma coisa daqui cai e nunca mais ninguém vai descobrir o porquê caiu e nem como levantar. E ali a gente trouxe até alguns exemplos, né, de limitação de complexidade, então é isso, né, não adianta aquele código resolver, mas ele ser tão complexo que ninguém mais entende, ninguém mais pode botar a mão. Duplicação, coberturas mínimas, nomes consistentes, testes obrigatórios, que é basicamente o que vai nos garantir ali que a gente consiga ter uma manutenabilidade. Não Boa. sei se é essa De palavra. primeira, é essa aí mesmo. Essa mesmo. É tensa, né? Essa é Eu nem ruim. me arrisquei em falar esse nome em inglês aqui que eu sabia que ia falhar. Não, é estranho, mas vamos assumir que é verdade aí, que eu mandei bem, tá? Vamos fingir. Baita, baita. Agora pensando no outro tipo de harness, que é o de Architecture Fitness Harness, o que é o objetivo dele? Garantir que a arquitetura continue coerente. Ou seja, então a gente ter muito bem documentado quais que são os relacionamentos entre nossos módulos, dependências que são proibidas, os testes arquiteturais, os contratos entre os serviços e tudo que torna isso relevante. Então, um exemplo prático. O meu módulo de orders não pode importar o payments diretamente. Isso é uma premissa, pensando em DDD, pensando em CleanArch, pensando na arquitetura de software que eu montei, isso é uma premissa que nunca pode acontecer. Então, o objetivo desse harness de architecture, esse é um exemplo, garantir que a nossa arquitetura continue coerente. Porque pensando no desenvolvimento com IA, se tu só ficar jogando prompt ali, cara, às vezes é muito fácil tu dar aquele import proibidão, né, e referenciar um projeto e a vida segue. A IA não vai ligar para isso, cara. Se compilou, vai para frente. Então entra aqui o harness para ajudar com isso. Behavior, George. Boa. Behavior, né? Então, basicamente, né, não indo para um caminho nem de arquitetura, nem de manutenção do código, a gente está mais focado aqui em garantir que o comportamento esperado, né, lá no início, ele tá aderente e coerente com o que foi de fato entregue, né? E aqui é interessante a gente pensar também que uma coisa não exclui a outra. A gente pode ter os harness em todos os espectros implementados no nosso pipe de desenvolvimento ali, O né? ideal é que tenha, E que se, inclusive. e que se complementam, né? 100%, assim. Então, eu consigo garantir ali que a coisa não vai ser um código macarrônico, a outra eu vou garantir que arquiteturalmente ele está aderente, e aqui, para mim, pensando em um contexto de negócio, o mais importante, que é o comportamento esperado está entregue, né? Acho que é isso que a gente quer chegar ali no final e garantir no fim do dia, tá? E aí que a gente até citou alguns exemplos, assim, né? Então, em testes de contrato, em fixtures realistas, property based testing, testes de regressão, cenários de erro, que basicamente tentam nos garantir assim que esse comportamento está aderente. E até ali o Jordan deixou um exemplo de garantir, né, que um pagamento recusado não pode criar um pedido confirmado. Isso é um comportamento que o sistema tem que ter, que provavelmente era uma demanda de uma feature lá, de um card do Gira, de uma task do Linear, sei lá, qualquer coisa do tipo, e que a gente tem que garantir que ele está aderente, né?
Então é uma das formas da gente também criar essas amarras e ter essa certeza, né, mais determinística da E coisa. aí, até pensando aqui no nosso papel, isso aqui é algo que a gente precisa estar extremamente alinhado com a galera de produto e negócio. Porque aqui mesmo sendo uma questão técnica, porque no final do dia que é um fluxo de uma trigger de algo dentro do sistema, um pagamento recusado não pode criar um pedido confirmado, mesmo sendo algo técnico para nós. No final do dia, é uma demanda de negócio. É algo que a gente precisa estar atento ao que o nosso produto, o que o negócio está fazendo. Então, cada vez mais a gente, acho que até isso eu ia falar no final, mas vou adiantar aqui também, que cada vez mais a gente já precisava, né? Quem não aceitava isso agora vai precisar aceitar na marra, que a gente precisa cada vez mais estar antenado com o negócio, não só com a parte técnica. E aí entra também um novo cara que é o Product Engineering, mas é outra pauta também para o futuro. Boa. E inclusive assim deixar mais uma sugestão aí para quem quiser. Tem um livro muito legal que fala sobre essa questão do negócio e do técnico, que é o The Elevator Eu sou péssimo com línguas, cara, não vou Architect. saber te ajudar. Architect, se não me engano. É The Elevator Architect, que ele traz essa ideia de que isso e não é um livro assim desse ano ou do ano passado, é um livro que já tem poucos anos, não é também de 1900 e tanto, mas não recente assim, que ele fala sobre uma das grandes skills, vamos dizer assim, louváveis em arquitetos e engenheiros, é a capacidade de pegar esse elevador e ir para o mundo de tech, né, da implementação, da arquitetura, dos frameworks, da linguagem, e conseguir subir de nível, ir para o negócio, entender necessidade e descer para o técnico e ir navegando nesses dois mundos. E, putz, isso hoje é muito real, né? Cara, O profissional que consegue navegar entre os dois mundos é a mosca branca, assim, né? Ou é quem vai se destacar, eu acho, nessa nova etapa, assim, sabe? Da nossa área. exato. Já era Mas, importante enfim, antes e agora mais ainda, né? é mais ainda, mais ainda. E aí, Mas sobre delivery, né? Só para fechar aqui essa parte dos harness, a ideia é reduzir o risco, né? De quando a gente vai de fato fazer a entrega de tudo que a gente basicamente implementou. Talvez aí para os mais novos da área nunca tenham passado, mas eu e o Jordan, que já somos mais macaco velho aí da área, a gente sempre teve a icônica frase, né? Pô, no meu computador funciona, né? quem Que eu nunca? acho que basicamente é o que esse tipo de harness assim O tenta, Docker tenta acabou com isso resolver, aí, né, né? cara? Acabou com isso. Em partes, em partes. Eu já vi BO de Docker de, pô, no meu Docker funciona. Que eu acho que é um pouco assim do que esse tipo de harness tenta vir aqui e nos dar uma garantia maior, né? De que a gente vai fazer ali uma entrega independente do ambiente que vai estar funcional. E ali a gente citou, né, a parte de feature flags, então de eu conseguir fazer uma entrega com uma feature flag desligada e não impactar, e eu conseguir fazer um rollout gradativo ou fazer um rollout de ativar para 100%, mas de uma maneira muito mais segura, canary releases, fazer rollback, alertas, observabilidade, que é tudo formas da gente ter uma garantia, uma segurança maior de que aquilo que a gente desenvolveu localmente, depois subiu para um staging da vida, que a gente está entregando principalmente em produção com muito mais certeza. De que não é aquela feature que vai entrar em prod e pá, tela vermelha e cliente abrindo ticket e desespero em plena sexta-feira, né? Exato, e aí o harness aqui seria justamente tu ter testes e coisas para essas tuas feature flags para ver os comportamentos de o que deve acontecer quando estiver ligado ou desligado, justamente para tu poder fazer esse switch e tudo ocorrer bem. Então esse seria o último tipo de harness. Aí pensando em maturidade, né? E aí quando a gente diz aqui nível de maturidade, a gente está querendo dizer nível de maturidade do time com o IA. Aí pode ser time, empresa, companhia, torre, tribo, né? Cada lugar chama de um jeito. Mas acho que vamos pensar que é nível de time, porque quando a gente fala de dev, TL e tudo mais, né? Tem uns caras aí que são São head, são CTO, né? E muda um pouco, né? A, isso, muda um pouco a figura dos isso caras, né? serve, isso serve para todos. Aí o ponto a gente dá para separar aí em alguns níveis, né? Então acho que o nível zero
é o chat solto. O que é o chat solto? O cara que talvez nem tenha plugado ali na ideia dele, no VS Code, no cursor e tal, tá usando mesmo na web ali, o cara copia e cola código e vida que segue, né? Esse seria o nível 0. Nível 1 é o cara que tem regras e testes locais. O que são regras e testes locais? O cara já tem ali uma skill, o cara já, antes de dar como entregue e fazer o commit, já roda uns testes locais e vê se tu quebrou ou não. Não necessariamente faz aquele feedback forward que a gente citou antes de fato ter um test case para o caso de uso do critério de aceite do card, mas ele pelo menos vê se está buildando e se nenhum teste quebrou, né? Que já é alguma coisa. E aí tem o próximo nível, que é o CI Review Agêntico, ou seja, o cara tem todos os outros e também tem review de código na pipeline, o agente revisa o código que o próprio agente criou, já vê os testes maiores. Eu vejo que a galera como um todo, assim, de maneira geral, tá nesse nível 2 e esse é o mais difícil de sair. Por quê? Porque nesse aqui, tu ainda tá revisando o que o agente tá fazendo, sabe? Mesmo que eu botei ele review agêntico, o agente codou, ele vai revisar antes de abrir o pull request, mas ainda o pull request não se abre sozinho, ele não se aprova sozinho, ele não se completa sozinho. E não porque não dá para fazer, porque você ainda não se sente confiante o suficiente. Então eu vejo que essa camada 2 aqui é a camada que quase todo mundo tá. Eu conversei com poucas pessoas que de fato as coisas sobem para produção e o PR se completa, as coisas acontecem e tu confia cegamente na caixa preta. No nível 3, tu já tá um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor não, tu já tá quase soltando a mão e deixando a dominação das máquinas acontecer por completo. Tu tem o Fitness Functions, então é aquilo que a gente tava falando mais cedo ali, já de tu ter funções estabelecidas, onde, sei lá, eu tenho um agente que escreve um card, um agente que implementa, um agente que testa, um que valida e tudo mais, e tu controla a observabilidade disso para ver se o deploy deu ok, se tá tudo ocorrendo bem, se não tem alerta de erro para um possível rollback. E aí o nível 4 é quase tu pensou e aconteceu. God Mode, né? Exato. Aí esse daí é até difícil ali para mim, a diferenciação entre o 3 e o 4 ali, né, eles estão bem próximas, né? Mas no 4, tipo, tudo acontece de maneira automática, sabe? Então meio que, sabe, eu vejo isso ainda muito difícil, assim, sabe? Acontecer, talvez depende do nível de empresa que você trabalha. Se você trabalha em empresas críticas, que o produto é crítico, que envolve muito dinheiro, se alguma coisa ficar fora do ar e tal, eu vejo isso aqui demorando muito para acontecer ainda, né? Porque as pessoas precisam revisar as coisas. Mas, e aí uma frasezinha só que a gente botou aqui, que é um sinal de senioridade? Que o sênior ele mede confiança, ele não mede o hype. Então não é porque tu júnior ou pleno, tá vendo aqui o vídeo bacana do Jordan e do Jordans, que estão há 1 hora falando de Harness Engineering, e agora tu vai dizer assim, pô, cara, eu posso então, se eu seguir todos esses conceitos da anatomia que vocês nos explicaram, e eu tiver guarda-reis para todas essas coisas aí, eu posso dar um prompt e botar as coisas em produção com uma frase, porque tudo vai acontecer. Veja bem. Calma lá. Veja bem. Na verdade, isso aí não vem muito de dev, não. Vem de galera que geralmente não é técnica, né? Que acredita mais nessas coisas fielmente. Mas e tu, Jorge? O que tu pensa aqui sobre esses níveis de maturidade? Eu penso que o 4 é a AGI do Sam Altman, né? Tipo, pô, é o negócio Neuralink do Elon Musk. Eu pensei e tá em É prod. cyberpunk total, né? É Exato, 30 minutos tipo. depois do meu pensamento tá Ele nem entregue. escreve mais código para humano, é um código que a máquina gerando código para ela mesma, né? Tipo, é um loop infinito ali, né? Exatamente. Eu assim, eu te diria que, pelo que me parece, a média da galera que tá usando, assim, eu diria que tá no um ainda. Eu não sei se o grande grupo, assim, já está nessa parte de 2 de ter um CI, de ter um review de próprio agentes dentro do pipeline. Uhum. Eu ainda acho que a maturidade, ela tá um passo antes, pelo menos é o que me parece, assim, do que eu tenho visto e acompanhado, né? E a ideia, assim, que eu acho também, a grande graça disso tudo aqui é de fato fazer a coisa gradativa,
Não adianta a gente querer sair lá já botando um fitness function, observabilidade, se eu não garanto que todos os passos anteriores ali estão bem feitos, bem construídos, Você né? não vai chegar em Às lugar vezes a nenhum, né? galera vai Não pegar. vai chegar em lugar nenhum daí. Exato. Às vezes ali na própria definição de testes, locais e regras, a galera já tá fazendo meio torta e já quer dar esse passo maior de lá pra frente, e aí tu já nasce com uma base torta e aí o pau que nasce torto mija fora da bacia, né? Já dizia o grande poeta. Eu nunca tinha ouvido isso, Então, cara. nunca. Nunca. Os nossos 200 seguidores, eu tenho certeza que pelo menos 190 deles já ouviram essa frase. Tá louco, velho. Vamos pra próxima. Então a gente separou aqui também alguns anti-patterns, antes de gente chegar nos exemplos ali, mas acho que até aqui a gente falou bastante. Falou não, acho que deu para entender de fato o que, que é o harness, né? O que, que são a sua anatomia e os tipos, enfim, o que, que de fato é essa coisa que constrói a coisa, acho que isso tá bem claro. Então, pensando em riscos recorrentes, o que, que são anti-patterns? A pergunta útil é: qual erro a IA o time já repetiu 3 vezes? Esse erro deve virar regra, teste, sensor ou automoção. Então isso aqui para mim é uma baita sacada que eu vi em algum lugar isso aqui de verdade, eu não lembro. Eu tinha um compilado de coisas, depois eu fui botando na IA e fui iterando e tal e cheguei nisso, mas essa frase específica que eu vi que eu tinha puxado de algum lugar que eu não lembro da onde. Então, cara, isso aqui para mim é um baita negócio, sabe? Como se fosse que tu estivesse fazendo um auto RCA pro problema do teu time, que é justamente para tu não chegar de novo nesse negócio, né? Então, como a gente está tentando pegar algo no determinístico e chegar perto de determinístico, e a gente falou lá no início que às vezes o mais importante é tu definir o que não pode, aqui tá um bom exemplo É, de coisas para tu seguir nos teus anti-patterns, né? Então aqui tem alguns quer casos, ó. ver Diga. um primeiro exemplo, assim, que eu tenho aplicado na vida de coisas recorrentes que eu tive que botar uma regra ali no Cloud MD, enfim, alguma custom agents, coisas do tipo, era aquela maldição de que o modelo, para tudo que ele implementa, ele tem que te gerar um MD explicando o que ele fez. Eu acho isso um saco, porque se tu já fez com uma spec bem desenhada, alguma coisa do tipo, tu já sabe, tu não precisa de um novo arquivo te explicando o que foi feito, tu já validou, tu já deu ok, já foi implementado. Então, para mim, era ineficiente ter esse tipo de arquivo sendo gerado, até porque consumia meus tokens lá desnecessariamente, Sem né? contar que... Era um arquivo Exato. que gerava, aí eu ia lá e deletava ele, sabe? Então, a primeira coisa que eu já botei em regra é tipo assim, cara, implementa e, pelo amor de Deus, não gera arquivo MD lá na ponta se eu não te pedir, Faz o que sabe? eu tô mandando e fica tranquilo. Só faz o que eu te pedi. Essa era a instrução. Pode crer, pode crer, pode crer. O meu primeiro, quando eu comecei a usar AI, assim, que a gente, pô, nem falava ainda de Cloud MD e a gente sai MD, mas o meu primeiro que eu deixava nos meus prompts era: não coloque comentários no meu código. Isso aí foi o primeiro. Não use emojis. Nossa. Bom, mas vou dizer que emoji pra commit é legal, tá? Eu nunca usei isso É no tri, é trabalho, mas tri. a ideia é boa. A ideia é boa. Mas vamos lá. Primeiro anti-pattern que a gente pegou como exemplo. Prompt gigante sem sensor. Ou seja, o prompt parece completo, mas nada verifica se a resposta ficou correta. Então, é justamente aquilo que a gente conversou do, do loop forward, né? Do teste forward, desculpa. A IA segue instruções longas e ainda quebra contrato, teste ou arquitetura. Correção. Transformar instruções importantes em testes, lint, CI, rúbricas ou check automáticos. Que é justamente os forwards que a gente já tinha conversado, mas aqui com um caso mais próximo do real, né? O próximo aqui, Georges. Context dump. Basicamente é, né, jogar o contexto demais na IA sem seleção. Então o agente, né, ele se perde, usa uma informação e mexe em arquivos fora do foco do que ele tinha daquela implementação que a gente está tentando direcionar ele. E como que a gente basicamente tem um caminho de correção? É fornecer um contexto, principalmente, né, relevante, e próximo da tarefa, informando principalmente domínios, arquivos, constraints, exemplos. E eu acho que aqui tem uma regra de ouro, vamos dizer assim, né? Não um anti-pattern, mas um good partner, pattern nesse sentido, que é sempre que a gente referenciar, assim, utilizar aquelas metadados de referência, né? Então, pô, se eu sei o arquivo que eu tenho para contextualizar ele, dá uma roubinha, marca o arquivo, né? Não diz,
pega na pasta, procura na pasta, Uhum. porque tudo isso tu vai comer toque, né? Total. Ele vai dar lá um ls no diretório, vai raciocinar em cima daqueles documentos, qual que é o que tem mais aderente, aí ele vai encontrar e aí ele vai abrir o arquivo. E quando a gente passa direcionado, a gente corta todo esse caminho, né, de contexto ali já apontado para ele, né? Uhum. Não, isso trabalha em grandes code bases, tem com certeza que principalmente coisas que até são mais legadas, com certeza tem muito nome, coisa que gera ambiguidade. Então, se tu não for assertivo no que tu quer aqui, não marcando exatamente o que tu quer que ele veja, se tem alguma coisa ambígua ali, tu vai achar que é alucinação, mas no final do dia é culpa tua, sabe? É isso. Então, anti-pattern, teste gerado como uma única prova. A gente sempre cai nos testes e eles são cada vez mais importantes. Problema, a mesma IA, que é aquilo que a gente estava conversando, cria a solução e cria o teste que prova a solução. Que bonito, hein? Ela cria o método, cria um teste que acerte true nele e vida que segue. Então, o teste confirma a implementação, mas não o comportamento real. Que é justamente o que a gente estava falando, né? Que uma maneira boa de tu ter esse fluxo, né? Inclusive, olha coisa, são usar fixtures, contratos, regressões conhecidas e critérios de aceite independentes. Então, justamente, tu tem um agente que cria a task e tu tem um outro sub-agent que vai validar se existe um teste unitário, enfim, algum teste, não importa qual que seja, né? Que ele valide o, de fato, o critério de aceite ou definition of done que o negócio está pedindo daquela tarefa. Que é justamente para evitar esse tipo de coisa aqui. Acho que o último anti-pattern, Jorge. Boa, tava bocejando aqui. Cara, quase 2 da manhã, hein? A gente ama Exato. fazer isso aqui, não tem outra explicação. Não, e esse vídeo aqui é uma pós-graduação, né, em hardness, Com vamos todo lá, né? respeito, esse vídeo Então, aqui, olha, é o melhor do canal, hein? mas então é o LLM as Judge sem rúbrica, né? Mas antes assim, né, para quem não talvez não conheça essa ideia, né, o que que é um LLM as Judge? É basicamente quando a gente faz esse fluxo assim de eu tenho uma IA que gera e eu tenho uma segunda IA que basicamente julga essa saída da primeira, dizendo assim, pô, go ou no go, né? Tá certo, não tá certo, vai, não vai. Então é uma interação entre modelos que tem uma finalidade basicamente de julgamento, tá? Entre elas. E qual que é o problema, né? A gente pedir para essa segunda IA dizer se ficou bom sem um critério claro, né? Então, sem um norte, sem um caminho bem específico ali, explícito do que deve ser ou não considerado naquela validação. Então, sintomas, né? Reviews genéricos, elogiosos ou pouco acionáveis, né? Que não vai, de fato, gerar esse loop da gente poder avaliar, pegar um comportamento errôneo, retroalimentar e a gente ficar nesse loop até que a gente tenha com clareza ali uma análise de que aquela saída ela tá aderente, ela tá com qualidade, né? Correções, então, é criar uma rúbrica com notas para requisitos, arquiteturas, testes, simplicidades e risco, que bate basicamente naquela parte que a gente falou lá sobre anatomia, que a gente falou sobre guias, né? Então, a gente ter um guia bem descrito ali do que deve ser ou não considerado para uma boa análise, para um bom julgamento, é o chave, né? Da gente poder ter esse segundo modelo aí executando de maneira efetiva e assertiva esse julgamento, né? Exatamente. E terminamos os anti-patterns e agora a gente vai entrar para os exemplos práticos, justamente pegando ali mais próximo do que seria cada tipo de harness com um exemplo real e a gente já está se encaminhando para o fim aqui, quase batendo 1 hora de episódio, mas confesso que assim, ó, Jorge, está denso, tá longo, mas tá uma aula isso aqui, hein? Tem gente que paga Não, muito pô. caro para ter uma consultoria dessa, a gente tá fazendo de graça no amor. Uau, isso aqui é uma aula da pós-graduação PhD Harvard, mais plus O nosso plus. forte é a humildade. Exato. Então, pensando aqui, arquitetura executável, como exemplo. Problema. A IA cria dependência direta entre módulos. Então, até pegando aquele exemplo que eu falei, ali, tá aqui, ó. Que orders não pode importar do módulo de payments. Né, o problema é a IA criar dependência direta entre módulos que não podem. Então, o que seria o harness aqui? Eu defini que o módulo de orders não pode importar do módulo de pagamentos, usar contratos em billing contracts e o CI bloqueia esses importes proibidos. Resultado, a arquitetura vira regra executável.
a gente tendo. E uma coisa que talvez não tenha ficado claro, né? Só pra gente, sei lá, morrer de certeza, é que o harness ele é evolutivo, ele se autoalimenta. Então, o próprio Uhum. output que a gente está definindo aqui, ele vai. No final do dia, gente, são vários arquivos Markdowns trabalhando em paralelo, tá? No final do dia, é isso. Por isso que eu brinquei do lance de ser Markdown Developer, porque basicamente são arquivos Markdown que têm as suas responsabilidades e são, né, os agentes que operam isso. Mas em resumo essas coisas são evolutivas. Então, quanto mais munição tu der para esses guardrails, que tipo, essa dependência direta entre modos que tá aqui, mais seguro vai ser o teus próximos desenvolvimento com agentes para evitar esse tipo de coisa. Exemplo 2. Opa, opa, Inclusive, opa. assim, não pode pular, não vou usar diretamente esse exemplo assim, mas inclusive é legal assim de vocês pensar, né, que até isso pode ser retroalimentado pelos próprios agentes. Então, o harness que vocês construírem assim, né, vocês podem pensar de ter um subagente, alguma coisa no próprio fluxo de vocês de mapear erros recorrentes em algum MD em específico, assim, um backlog de erros, e irem quantificando e ter alguns thresholds, assim, por exemplo, olha, se algum tipo de erro aqui for mapeado como 3 vezes de ocorrência, esse subagente ele pode pegar essa ocorrência e transformar em alguma regra de alguma etapa do harness de vocês, né? Ah, é uma regra de segurança. Bom, então se eu tenho lá um custom agent de segurança, ou uma skill de segurança, ou um MD com os meus guides de segurança, ele mesmo pode aplicar essa nova regra que vai resolver essa ocorrência repetida desse erro já na nova versão, vamos dizer assim, do arquivo de definição, sem vocês precisar ter controle e implementação nenhuma nesse processo. Meio que o processo se retroalimentando, né, como um todo. Que é o que tu falou, né, o que orquestra, né, o que orquestra, o que executa, né, Exato. essa A coisa camada, que assim, constrói a coisa. a coisa que constrói a coisa. Então, acho que é um pouco nessa linha, assim, até de vocês aguçar mais a criatividade de como aplicar, onde aplicar e pensar sempre numa coisa mais integrada, às vezes, do que a gente tem acostumado a Olhar ver, o né? todo, né? E pegando o gancho do que tu falou aí, caso real, tá? Eu já fiz uma coisa como experimentação que foi. Eu tinha um agente de desenvolvimento, que basicamente o profile dele era um Principal Engineering em .NET, e ele fez várias implementações para mim. Aí depois eu criei um outro agente revisor e pedi para ele procurar, assim, melhorias, possibilidades de refatorações, code smell, enfim, que aquele outro agente havia implementado. Ele fez ali, seguiu o padrão de research e plan. Cheguei no que tinha oportunidade de melhoria. E aí pedi para esse segundo agente, que era o revisor, botar isso numa doc Markdown LM friendly com os pontos que ele tinha achado. Peguei um terceiro agente, pedi para ele analisar essa doc e gerar um outro output a partir dela, que seria: a partir desse output, mapei para mim oportunidades de melhoria que o meu agente de código não deixou passar para esses erros terem sido captados. E aí, a partir desse output, eu fui numa nova janela de contexto. Eu sei que parece complexo o que eu tô dizendo, tá? Mas tu entendeu, né? Fui numa nova janela de contexto com esse output, passei pro meu agente, o primeiro, que era o Principal Engineer, e disse assim: cara, você errou essa e essas outras coisas, se retroalimente para isso não acontecer de novo. Pum. Então, é harness se autoalimentando, sabe? E eu só fazendo a Uhum. orquestração disso. Mas vamos lá, Jorge. Segundo ponto de exemplo: testes. Boa. Então não é um problema que daí a cria um teste que só verifica a chamada interna. Acho que foi até um exemplo que a gente usou em alto ali. Mas aqui então ele faz ali um expect process to have been called. Então não é só ver se aquele processo ele foi chamado, vamos dizer assim, né? Apenas chamado. E como a gente pode melhorar, é basicamente validar o status, validar a transaction ID, validar o evento de auditoria, que é uma análise bem mais completa, né? Pô, a gente não está validando de fato a estrutura
daquela chamada, né? O que veio de input, daqui a pouco o que foi de output, a gente tá simplesmente validando se foi chamado. Mas normalmente essa chamada, nessa validação, ela não vai nos trazer um bom conceito, principalmente daquele comportamento do que a gente está avaliando ali como teste, né? Então é basicamente descer ali um pouco mais a nossa análise, de não ficar ali numa superfície muito intangível de o que a gente quer avaliar e entregar mais valor, né? Saber se o status que eu estava esperando e de fato é o que eu recebi, saber se aquele transaction ID que eu comecei a transacionar é o que está no output da vida, saber se aquele evento de auditoria ele foi de fato feito com os logs, com as informações necessárias. Então é uma perspectiva de análise muito diferente, né? Quando a gente compara ali os dois Eu tenho cenários. um harness ferramental que resolve 80, 90% desse problema aqui, tá? De testes ruins. Teste de Uhum. mutação. Teste de mutação é um harness, harness ferramental, né? Porque, enfim, cada ecossistema de linguagem tem a sua, né? Eu acho, pelo menos, para .NET a gente usa Striker.NET, que é o universo. E, cara, é um ferramental de harness que tira essa preocupação do teu colo. No Uhum. sentido que, claro que tu precisa te preocupar com algumas coisas, mas o bruto do detalhezinho, por exemplo, de testes ruins como esse, não, tu nem precisaria ter um agente olhando para isso. O Aham. próprio teste de mutação na pipeline já ia gritar isso aqui, sabe? Então fica a dica aí. Exemplo 3, delivery. Então, um problema, mudança correta, mas arriscada em fluxo crítico. Ou seja, a gente precisa entregar algo que a gente validou em stage e tudo mais e tal, passou na mão de todo mundo, foi homologado, testado. Mas, cara, mexer em fluxo sensível, todo mundo tem medo e sabe como é que é, né? Então, O bom de fazer isso é na sexta-feira, né? sexta-feira, 5h30, 17h99. É isso. E aí tira o cabo de rede do PC e desliga, vai embora. Juninhos que nos ouvem, recomendamos. Até porque já começa por aí, né, cara? Se o Juninho tem poder de ir pra produção fácil assim, de uma feature grande, o menor dos problemas é o Juninho fazer isso, né? Tem muito mais coisa aí, né? Mas bora lá. Então, o que seria o harness nesse caso, né? De medir deixar isso aqui menos doloroso, vamos dizer assim, né? Então, tu tem um harness que automaticamente, quando isso foi desenvolvido, já tem a feature flag, onde vai fazer o. Eu confesso que eu não lembro que eu botei aqui, mas eu esqueci o que é esse termo, que tá muito denso esse conteúdo quando a gente escreveu, tá? Sorry. É Canary Release, eu acho que é aquele deploy em rollout, né? Que tu faz, que tu pode Ah, fazer em teste AB e tal. entendi. Daí depois tem o Blue-Green, a estratégia de deploy, Faz basicamente. sentido, pode crer. Desculpa aí, galera. É realmente. Eu acho, É tá? Eu posso muito. estar cagando Era, uma era regra muito conteúdo que a gente fodida aqui toda escreveu errada. aqui, eu confesso que buguei. Mas enfim, cara, métrica de erro, rollback do comentário. Então, resultado. Eu tenho uma entrega segura, não só o código correto. Que é justamente isso. A gente começou dizendo. A gente tem confiança no que a gente fez, a gente testou, homologou. Mas, cara, tu subir algo que mexe num fluxo sensível para um sistema que está vivo, para um sistema que é crítico, é sempre assustador. Então, a gente ter um harness onde tem o delivery disso muito bem documentado, isso no final do dia vira um botão de switch on-off para nós, sabe? Então, é isso. Aí, Diógenes, antes da gente ir pro Viu, final, ó? Não estava cagando tanta regra assim, ó. Eu puxei aqui, ó, no nosso Google, e ele fala que basicamente o Canary Deployment é um modelo de deploy onde as releases são feitas de modo parcial. aí, esse é meu garoto, esse é meu Ha! garoto. É diferenciado, é diferenciado. Não, a passada é É diferente, diferente, né? é diferente. Hum. E aí, meu querido, antes da gente ir pra conclusão, a gente falou no início, né, que tinha relação com o SDD, que no final do dia o SDD faz parte do harness, que o harness é uma evolução do SDD e tal, mas um faz parte do outro e tal. Mas e aí? Qual que é a relação? Relação de amor e ódio, né? Como tudo na Basicamente. vida, né? Ué. Mas basicamente, né, eu acho que é uma grande discussão, na verdade, assim, né? Eu já escutei várias ideias e definições sobre a relação de harness e spec-driven. Uns falam que
spec driven é uma forma de harness, outro fala que harness é a evolução de spec driven. Então acho que tem bastante campo assim pra gente discutir, mas da nossa percepção momentânea, pode ser que semana que vem a nossa percepção seja Em épocas de IA, a diferente, né, gente com não escreve a... nada em pedra, né, cara? A gente tá sempre no Não, eu digo hoje e supostamente, né? A gente amanhã. tá sempre assim, né? Supostamente hoje é 27 de maio, estou achando isso, mas amanhã pode ser outra coisa, né? Mas a gente entende assim, por exemplo, que a especificação ela vai definir a intenção e o harness ela vai trazer garante basicamente a conformidade, né? Então, é como se a gente pensasse que o spec driven ele vai muito dizer o nosso desejo do que a gente quer, do como a gente quer, assim, por linhas de guias, de ideias, do do's and don'ts daquela definição, daquela feature, e a camada do harness ela vai vir ser mais, meio que a camada determinística das coisas, onde a gente vai tentar trazer mais garantia e segurança de que aquilo que está sendo desenvolvido baseado na spec tá de fato aderente, né? Tá com o teste passando, tá com o build rodando, quando for feito deploy, tá com a feature flag ativada ou desativada, dependendo da nossa estratégia. Então, eu acho que é onde a gente vai tentar trazer mais essa percepção, assim, de conformidade mesmo, né? Como bem descrito aqui na Até nossa um fase, né? paralelo, cara, que a gente daria pra fazer, a gente falou de vibe coding, SDD e harness, né? Então pensa só, vibe coding, implementação. Aí a gente viu que implementação no freestyle não daria certo. Aí a gente foi pro SDD, que a gente precisa ter uma especificação para a implementação ocorrer bem. Perfeito. Porém, com a implementação, pensando bem com a especificação para a implementação, pensando bem high level, a gente não estava garantindo que de fato aquilo ali estava especificado do jeito certo, ou se no ecossistema geral da coisa, do todo, né? Porque a gente sempre pensa em pequenos pedaços, mas o harness olha para o todo, se aquilo ali de fato estava aderente. Então, olhando para esse todo, tu bota. O harness, ele define a conformidade, então ele define esse todo. O spec driven, ele vai pegar daí um pedacinho desse todo, vai especificar ele. E o vibe coding, no caso seria desenvolvimento assistido por IA, enfim, ele vai fazer a implementação desse pequeno pedacinho, mas o harness é o cara que orquestra e garante que todos esses pedacinhos virem um bolo. Perfeito, Eu vejo dessa perfeito. Ali forma. até a gente deixou esse. É perfeito, eu concordo 100%, assim, até a gente deixou um fluxo sugestivo ali, né, que é a spec, aí vindo, bebendo muito da fonte ali do spec driven, a agent ou agents, né, dependendo de como está implementado e desenvolvido o fluxo de vocês, ali o pipe de desenvolvimento, toda a parte do harness vindo junto com a validação ali das coisas, dos testes, do que a gente precisa e não precisa, e depois o merge, né, basicamente isso. E por fim, ali um exemplo prático, né? Que a spec vai dizer que o pagamento recusado não confirma pedido e o harness basicamente prova isso, né? Traz a conformidade para isso de que de fato tudo ali que estava pré-estabelecido foi de fato implementado, foi de fato testado e está aderente, né? Exato. E para fechar, então, pensando em conclusão, eu sei que eu estou usando o sênior aqui, porque eu acho que esse conteúdo denso do jeito que foi, as coisas que a gente levantou aqui olhando para o todo, é de fato algo sênior mais. Acho que o Jorge concorda comigo também. Mas o ponto é, cara, sênior não só escreve código, e isso já era antes da IA. Inclusive, esse era o maior dilema, que é, pô, nossa, agora eu virei sênior, eu só fico em reunião, não programo mais. Quanto mais tua senioridade aumenta, mais longe do código tu fica. Então, gente, isso já não existia, isso antes da IA já estava assim, né? Já era assim, tu já olhava mais pro todo. Então, isso só escalou mais. Então, o sênior hoje, o sênior mais aqui, né, na figura, ele projeta um ambiente que produz o código confiável, que é justamente, a gente não pode ter vibe coding como sênior em empresas grandes e sérias no sentido de levar coisas para produção no vibe coding, né? Assim como o SDD nos ajuda, mas ele também não era a bala de prata para conectar tudo isso. E aí vem o harness, mas o harness também não é uma definição escrita em pedra. Ele é um conceito para a gente botar os outros conceitos de IA e a gente consegue conectar tudo. A gente até durante a discussão das coisas de harness ali, a gente trouxe um exemplo de governança de TI,
que é algo ali da galera de operação que vai definir os acessos que alguém tem ou não, por exemplo. E é um harness também, porque se um júnior pode abrir o banco, se o júnior pode pedir para o Cloud Code dele apagar dados de produção, o menor dos problemas é o Cloud Code fazer isso. Se ele tem esse acesso, sabe? Então a gente tem N camadas que tudo se conecta, sabe? E o ponto é, acho que é a frase que fecha, e aumenta a velocidade. Mas o Harness Engineering aumenta a confiabilidade. E aí a gente chega no ponto que não é só entregar por entregar. A gente precisa manter a qualidade, a gente precisa ter qualidade de software, que eu acho que é o que eu digo a indústria, né, a comunidade, porque antes o buzzword era, meu Deus, a produtividade, o Dev 10x e tudo mais e tal. Calma. Qualidade e a confiabilidade precisam voltar. São duas coisas que precisam tá lado a lado. E eu acho que o Harness é algo talvez acho que é a buzzword que mais vai se estabelecer aí, Diógenes, porque eu acho que ela é muito, muito densa e tem muitos zoom in e deep dive para tu dar nesse universo para melhorar as coisas, sabe? E eu acho que E tem muito a ser explorado também, né? Acho que é uma coisa muito recente que já tá se vendo a importância e o valor disso e que não vou usar a caixa de Pandora porque ela tem um contexto negativo, assim, mas é abrir, assim, um novo mundo, basicamente, né? Abrir algo desconhecido, assim, que tá tudo... Sabe quando tu tá jogando, tu que é do mundo dos games, que tu tá jogando aquele joguinho que ele tem um mapa, e grande parte do mapa, ele é escuro, assim, tu não aham, sabe o que que tem. E conforme tu vai andando, assim, tu vai desbloqueando e vendo novos é isso mundos, aí. é o que a gente tá fazendo com o Harness, basicamente. A gente tá desbloqueando novas ideias aí de como aplicar, de como ter mais confiabilidade, mais segurança. Exato. Inclusive, esperem episódios no futuro onde a gente vai pegar tanto os conceitos da anatomia do harness quanto os tipos de harness e vamos fazer um deep dive em cada um com exemplos práticos que a gente já fez com outras coisas aqui. Aqui é o high level, como é que é quando tu... Eu esqueci agora quando... Sabe quando os cursinhos pré-vestibular, que antes do Enem do vestibular, a galera faz uma aula de um final de semana, como é que é o nome disso? Ué, na minha época era o É aulão. aulão. Foi isso que a gente fez. A gente fez um compiladão de tudo e jogamos aqui, sabe? É extremamente denso e tudo mais, mas com certeza, se você viu tudo e prestou atenção, você com certeza tirou algo daqui, né? Por favor, vamos dar uma moral pra gente aí. Nem que seja a raiva da gente de ter te prendido quase 1h20 aí no mesmo vídeo, né? Mas eu vou além, Jordan. Eu digo que isso aqui é um detonado do Harness Engineering. Lembra dos Nossa, você lembra de detonados? comprar revistinha do lado de Resident Evil no PlayStation 1. God of War, bah. Bons tempos, bons tempos. Mas é isso então, Mas, mestre. pô, e era isso, mas só pra fazer o meu papel inclusivo aqui, que tu excluiu os júniors dessa nossa jornada. E o Juninho que se identifica como sênior? Ela nos acompanhou, cara. Não, eu Veio, acho, se o veio com a cara é gente, júnior e né? quis ver isso aqui do início ao fim, parabéns, cara. Já tá com o pé na Já tá com mais senioridade, né? verdade. Não vai nem ser pleno. Exato. Vai sair de júnior Não, pra tu vai sênior direto pra direto. principal. Esse é Esse é o diferenciado, brabo. né? Temos É o certeza brabo. disso. É. E se tu é júnior, tá vendo esse vídeo e chegou até aqui, comenta, Comenta. que a gente vai te contratar. O Georges, eu não. Eu não tenho esse poder. Mas é isso, e a pergunta que não quer calar, Jordan. E a nossa mensagem A de mensagem commit. de commit, meu querido, é essa daí, cara. E aumenta a velocidade, mas Harness Engineering aumenta a confiabilidade. Fechou? Fechamos. Valeu? Passo a régua. É isso. Aquele abraço. Sem drone Valeu. hoje. Vou fazer o dronezinho Partimos. pra ir embora, então. E enquanto o drone sobe, comenta, compartilha, curte, sininho, porra toda. Valeu? Aquele abraço que o drone do Jordan já partiu. Até a próxima.